Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma das fases mais difíceis e confusas de um relacionamento abusivo, a fase da desvalorização. Sabe, é aquele momento em que o chão parece sumir, tudo vira de cabeça para baixo. A ideia aqui é tentar botar uma luz nesse caos todo e entender o que está acontecendo. Vamos lá? E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o choque, né? De uma hora para outra, a dinâmica do relacionamento muda de um jeito brutal, sem aviso, sem explicação. Aquela pessoa que te colocava lá no alto, num pedestal, de repente, parece que te vê como outra pessoa. E a confusão, essa é a primeira coisa que te paralisa. E é exatamente essa virada de chave que a vítima sente. Os elogios, eles viram críticas. Primeiro, bem sutis, sabe? Depois, elas se tornam abertas, cruas. O carinho some e no lugar fica uma indiferença, uma frieza. A mudança é tão, mas tão drástica que a primeira coisa que você pensa é: o que foi que eu fiz de errado? Mas a gente vai ver aqui que a resposta para essa pergunta nunca esteve em você. Para a gente conseguir entender essa loucura, a gente precisa primeiro dar nome aos bois, sabe? E analisar por que isso acontece dentro de um padrão de abuso. Então, vamos decodificar o que realmente está rolando por trás dessa crueldade toda. Então, olha só, o pulo do gato é esse. A desvalorização não é algo que acontece por acaso. Não é uma briga normal. É uma tática, uma fase que vem logo depois daquele bombardeio de amor do início. E o objetivo é muito claro, é de propósito. Minar a sua autoconfiança, te deixar no chão para que o abusador continue no controle. É esse contraste que deixa tudo tão confuso. O relacionamento começa com essa idealização, né? É amor para todo lado, intensidade máxima, mas depois vira a chave para desvalorização, para as críticas, para a manipulação. E é justamente por causa dessas duas faces que a dependência emocional se instala, porque a vítima fica ali, presa, esperando, torcendo para que aquela fase boa do começo volte um dia. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? Se o começo era tão perfeito, por que destruir tudo? A resposta para isso não tem nada a ver com amor ou com raiva, mas sim com as necessidades do próprio abusador. No fundo, tudo gira em torno de poder. O primeiro objetivo é manter o controle total. E vamos combinar, uma pessoa com autoestima lá embaixo é muito mais fácil de controlar. Segundo, serve para reforçar a superioridade dele. Ao te diminuir, o abusador se sente grande. E por último, ele busca uma coisa chamada de suprimento. A sua reação, a sua dor, a sua confusão, tudo isso alimenta o ego dele. E essa frase aqui, ela precisa ficar bem clara. A culpa nunca, jamais é da vítima. O agressor tem uma caixa de ferramentas cheia de táticas de manipulação e ele usa uma por uma de propósito. Ele sabe o que está fazendo, ele testa seus limites. A responsabilidade por isso é 100% dele. Aí você pensa, tá, mas por que a pessoa não sai disso? Por causa das migalhas. Depois de um tempo te tratando super mal, o abusador joga uma migalha de carinho. Um elogio perdido, uma promessa vaga. E essa migalha, por menor que seja, é o suficiente para acender a esperança de novo e manter a vítima ali, presa, achando que pode consertar as coisas. Agora, vamos falar do estrago que essa fase causa. Porque as feridas do abuso psicológico, elas não aparecem no corpo, né? Mas as cicatrizes que ficam na alma, essas são profundas e muitas vezes duram uma vida inteira. A primeira coisa que é destruída, e talvez a mais devastadora, é a autoestima. Pensa comigo. Depois de ouvir todo dia que você não é bom o suficiente, que tudo que você faz é errado, uma hora você começa a acreditar nisso. A voz do agressor vira a sua própria voz interna, te criticando o tempo todo. Essa montanha-russa de uma hora te chamar e na outra te odiar, cria uma coisa que os especialistas chamam de vínculo traumático. É uma ligação bizarra, muito forte e confusa, onde a pessoa que te causa dor é também a única pessoa que você acha que pode te trazer alívio. E é por isso que é tão, mas tão difícil simplesmente virar as costas e ir embora. A sua vida vira um eterno pisar em ovos. Você passa o dia inteiro em estado de alerta, tentando adivinhar o humor da outra pessoa, medindo cada palavra, cada gesto, para não provocar uma nova explosão de críticas. É uma vida de angústia constante, é exaustivo. E para fechar o cerco, para que o controle seja absoluto, falta uma última peça, que é talvez a mais cruel de todas: isolar a vítima de qualquer pessoa que possa ajudar. E esse isolamento é construído aos pouquinhos, de forma bem metódica. Primeiro, o agressor começa a criar briga entre você e seus amigos, sua família. Ao mesmo tempo, na frente dos outros, ele é a pessoa mais incrível do mundo. E aí, o que acontece?
Quando você finalmente cria a coragem para contar o que está passando, ninguém acredita. Acham que você está exagerando. E o resultado é que você se vê completamente sozinha, desacreditada. E no fim das contas, o que sobra? Essa frase é pesada, mas é a mais pura verdade. A desvalorização, junto com o isolamento, leva a uma perda total de quem você é. Você não sabe mais do que gosta, quais são seus sonhos, quem você era antes de tudo aquilo. Você se anula por completo para tentar sobreviver, para evitar mais briga e para conseguir aquelas migalhas de afeto. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é o começo de uma outra jornada. Entender tudo isso que a gente conversou, reconhecer o padrão, já é um passo gigantesco. Mas o caminho para se reencontrar, para reconstruir a autoestima tijolo por tijolo e voltar a confiar em si mesma, esse é o verdadeiro desafio. Como a gente se acha de novo depois que tentaram apagar quem a gente é? É uma pergunta que fica para a gente pensar.